Olá! A nossa análise de hoje mergulha bem fundo nas páginas do capítulo 4 do livro Ciência e Anima. É uma jornada reflexiva, quase poética, sabe? Uma ponte absolutamente fascinante entre os antigos ensinamentos esotéricos e as descobertas da física moderna. Nós vamos explorar algo que por muito tempo só existiu na nossa imaginação, mas que hoje parece estar incrivelmente perto de se tornar realidade: a mecânica dos campos de força. Esta apresentação vai investigar como o invisível pode de fato proteger o tangível, unindo de um jeito surpreendente a espiritualidade e a ciência dos materiais mais avançada que temos. E para começar, vamos direto a uma premissa que é tão mística quanto visionária. O texto nos apresenta os ensinamentos canalizados de um ser conhecido como ASIC, que é descrito como um professor da Federação Galáctica. E em uma de suas lições, ele diz o seguinte: o conceito básico é excitar elétrons de modo que suas cargas afetem o éter e criem um aglomerado de energia invisível. É uma afirmação bem profunda, não é? O que fica claro aqui é que criar uma barreira de energia não tem nada a ver com mágica. A ideia é que se trata de uma manipulação super precisa, em larga escala, de partículas fundamentais que interagem com o próprio tecido do universo. Ficção que se tornou realidade, o fenômeno da fábrica da 3M nos anos 80. Ok, vamos mergulhar nisso. Porque o que parece ser um roteiro de filme de ficção científica, na verdade tem um paralelo documentado no nosso mundo real. Lá na década de 80, engenheiros daquela gigante industrial, a 3M, estavam lidando com filmes poliméricos e grandes cargas eletrostáticas e acabaram gerando totalmente sem querer um campo de força localizado na fábrica. Literalmente uma barreira invisível. Mas qual era o grande problema? Os materiais usados eram extremamente grossos, isso exigia um maquinário colossal, equipamentos muito volumosos e um gasto de energia tão ineficiente que o projeto inteiro acabou sendo abandonado. Por outro lado, a visão canalizada de ASIC propõe a solução exata para isso: o uso de materiais incrivelmente finos, estruturados em camadas minúsculas, quase como grafeno. É basicamente a evolução da força bruta industrial para a precisão nanométrica absoluta. A ciência da energia invisível, desmistificando a mecânica. Bom, para compreender de verdade como uma barreira dessa se forma, a gente precisa desmistificar a mecânica da coisa. E o mais legal é que ela é ancorada numa física super familiar, coisas do nosso dia a dia. Não se trata de inventar novas leis para o universo, mas de entender o que já está aí. Vamos construir isso passo a passo, usando uma analogia bem clássica. Passo 1, o atrito. Pense no que acontece quando um simples balão de borracha é esfregado repetidamente num cabelo. Passo 2, a transferência de elétrons. Esse atrito todo cria um desequilíbrio energético tremendo entre as superfícies. E, finalmente, o passo 3, a atração. O balão, que agora está carregado, atrai objetos leves, como pedacinhos de papel. Esse é o princípio mais básico e universal de interação de cargas. E é exatamente aqui que chegamos à definição de eletricidade estática, mas aplicada à geração de campos de força. O grande pulo do gato é o seguinte: se esse simples efeito de desequilíbrio de cargas for multiplicado exponencialmente, utilizando camadas finíssimas de materiais condutores e isolantes, o resultado não vai ser só um balãozinho grudando na parede. De jeito nenhum. O resultado prático é a geração de campos elétricos localizados, que são tão intensos que acabam formando uma barreira coesa. Um escudo totalmente invisível e impenetrável. O retorno do mistério, éter, o meio universal. Agora, a coisa fica um pouco mais misteriosa e até inspiradora, porque para que uma barreira de elétrons consiga se sustentar no espaço vazio, ela obrigatoriamente precisa interagir com alguma coisa, certo? É aí que a ciência moderna acaba esbarrando na sabedoria ancestral, a ideia do éter. A evolução desse conceito é como um quebra-cabeça gigante na história do pensamento humano. Lá na Grécia Antiga, ele era tido como o quinto elemento, a substância puríssima dos céus. Avançando para o século XIX, a ciência adotou a ideia do éter luminífero como um meio invisível por onde a luz viajava. Mas em 1887, o famoso experimento de Michelson-Morley não conseguiu provar sua existência, o que fez a física engavetar a ideia. Só que, hoje em dia, a nossa ciência avançada lida com os campos quânticos, que basicamente são entidades que preenchem até o vazio mais absoluto do espaço. E isso inevitavelmente levanta uma reflexão filosófica super profunda. Será que, ao descartar totalmente o conceito de éter no início do século XX, a ciência acabou jogando fora a peça mais importante desse quebra-cabeça todo? Pense bem. Muitas tradições metafísicas nunca deixaram de defender que existe sim um tecido invisível conectando todas as coisas. E talvez, só talvez, a nossa física contemporânea com toda a teoria de campos quânticos esteja apenas redescobrindo o velho éter, só que agora usando um vocabulário científico e moderno. É de explodir a cabeça.
Materiais para o futuro, fechando a lacuna tecnológica. E isso ilustra de forma brilhante o próximo ponto. Porque para que esses campos de força afetem o tal meio universal na prática, é preciso usar materiais que simplesmente não existiam há 40 anos. Hoje, a ciência de materiais está correndo atrás do prejuízo, fechando essa lacuna e se aproximando assustadoramente daquelas previsões dos ensinamentos canalizados. Pense no grafeno. Ele tem a espessura de um único átomo, mas combina uma flexibilidade absurda, com uma resistência imensa, uma capacidade de condução de eletricidade fora do comum. Além disso, nós temos cientistas criando hoje os chamados cristais magnônicos, que são estruturas capazes de manipular o fluxo de energia de jeitos que a gente achava impossível. Esses são, sem tirar nem pôr, os exatos materiais necessários para excitar elétrons em larga escala, sem precisar daqueles maquinários industriais gigantescos do passado. Protegendo jornadas interestelares. A aplicação definitiva. Mas, afinal, qual é o grande propósito de desenvolver uma tecnologia tão complexa? A resposta é clara: garantir a proteção da humanidade em futuras jornadas interestelares. É que o vazio do espaço é uma grande ilusão. Na realidade, o cosmos é um mar revolto, repleto de perigos mortais e invisíveis. Os micrometeórides, que são pequenos pedacinhos de poeira, rocha e gelo, viajam a velocidades que a gente nem consegue conceber, rasgando o vácuo. E numa viagem espacial de longa distância, o maior perigo não é o tamanho do objeto que bate na nave, mas sim a física brutal envolvida nesse impacto. Tudo se resume a esta matemática impiedosa, a equação da energia cinética. A energia do impacto cresce com o quadrado da velocidade, o famoso v ao quadrado. Para colocar isso em perspectiva, se uma nave estiver viajando a dezenas de quilômetros por segundo pelo espaço, trombar com uma partícula do tamanho de um grão de areia ou até uma simples gota de gelo, carrega literalmente a força destrutiva de uma bomba. É devastador. E como lidamos com isso hoje? As agências espaciais atuais usam defesas passivas, os chamados escudos Whipple. Eles são várias camadas físicas na fuselagem, feitas para amassar, quebrar e absorver energia do impacto. É exatamente como usar uma armadura pesada e cruzar os dedos. Só que, para viajar além do nosso sistema solar e atingir velocidades altíssimas, as armaduras passivas não vão dar conta do recado. Sem chance. É aqui que os campos de força ativos, descritos por ASIC, se tornam cruciais. É um escudo ativo, uma barreira de energia que, em vez de só tomar a pancada, consegue desviar ou vaporizar instantaneamente a partícula muito antes de ela sequer encostar na nave. É um verdadeiro divisor de águas. E assim, a nossa análise do capítulo 4 nos mostra como essa linha que separa os ensinamentos esotéricos antigos do futuro da nossa tecnologia é incrivelmente fina e deixa no ar uma reflexão provocativa. Se a nossa física quântica atual está começando a ficar com a mesma cara das velhas descrições do éter, e se acidentes de fábrica do passado já antecipavam tecnologias estelares do amanhã, o que mais será que a ciência vai acabar redescobrindo nas próximas décadas? É um pensamento que certamente continua ecoando no espaço entre as estrelas, enquanto seguimos na nossa eterna busca por compreensão.